sábado para você que é adventista e para você que não é adventista. Aliás, todo cristão é adventista. Acredita no advento, na volta do Senhor Jesus. Tá? Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de nós iniciarmos a nossa lição da Escola Sabatina, eu peço a você que feche seus olhos, pediu o Edmar de fazer uma oração para nós. Senhor nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque nessa manhã o Senhor nos dá a oportunidade de estar na tua casa e alcançarmos sobre as atividades desse dia, e tendo a certeza de que o Senhor estará conosco e o Espírito Santo também estará abrindo os nossos corações também, os nossos entendimentos, para que a tua palavra ela possa fazer efeito na nossa vida. Amém. Nós estudamos maravilhas durante essa semana, mas querido Pai, se essa mensagem ficar só na lição, ela não vai ter efeito nenhum, então ela precisa transformar o nosso coração. Amém. Vamos falar aos nossos alunos nessa manhã, pessoas que irão ser bênçãos para a tua igreja, a fim de aprender. Que o Senhor possa então alvejar os seus corações e sua mente para que a mensagem possa fazer efeito no dia de cada um. Amém. A sua escola sabatina, cada professor também nessa manhã, nos filhos de Jesus. Amém. Amém. Bom, oração feita e estudo concedido. O nosso verso áureo, ele vem trazendo ali o capítulo 8, verso 34 de Marcos. E eu quero ler aqui. Diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente aos seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim mesmo, negue-te, tome a tua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Interessante, Paulo, é interessante esse versículo aqui, porque ele dá para entender assim, ó, veja. Quando os discípulos eles começaram a andar com Jesus, o que eles sentiram? Primeiro, se tiver falta de pão, Jesus vai resolver. Se algum morrer, ele vai ressuscitar. Se alguém ficar doente, ele vai curar. Então, assim, ó, os nossos problemas acabaram. Só que, você já viu quando você faz um contrato, por exemplo? Você já viu que tem cláusulas que vêm com letra miúda e você não vê, então você vê só aquilo que te faz bem, né? Olha, você fez um contrato assim, assim, mas e as letrinhas miúdas ali que você não lê? Aqui, a letra miúda aqui está na palavra de Jesus, né? Agora é que entra o caso, porque Jesus fala assim, olha, vocês estão pensando assim? Então eu vou dizer uma coisa para você, olha, se vocês querem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo. Quer dizer que você vai ter que renunciar a coisas que é difícil para o ser humano renunciar. Se você tem riqueza, você vai ter que ir para lá. Se você gosta da família, você vai ter que se abdicar um pouco. Se você gosta disso, você... Então, renúncia. Aqui entra, então, as letras pequenininhas do contrato. Que ninguém lê. Que ninguém lê. Mas Jesus quis expor. Até então, você sabe que nesse momento aqui, Jesus estava... relatando para os seus discípulos como seria a vida dele dali para frente. Você vê que ele falou sobre a morte, né? Ele ia morrer na cruz do Calvário, e Pedro vai, levanta e fala, ele fala, afasta-te, Satanás. Sabe uma coisa interessante, irmão de Marcos, que eu peguei nesse texto? A palavra de Jesus. Ele diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz era representada por quê naquele tempo? Por uma coisa pesada, né? A cruz era um instrumento de tortura e que ninguém queria. Ele falou, se você quer vir após mim, então você vai ter que pegar todos os seus problemas, não deixe os seus problemas aí vendo, não é isso que Jesus falou. Você vai pegar todos os seus problemas, a tua cruz, e você pode conseguir. Quer dizer, você vai continuar adoecendo? Vai. Você vai continuar tendo contas para pagar? Vai. Você vai continuar tendo problemas pessoais? Vai. Entende? Mas Jesus não falou, deixa esses problemas aí e venha em seguida. Ele falou, pega a tua cruz, os teus problemas e venha. O que Jesus está falando, olha, você agora vai ter problema, mas você vai ter eu na tua vida. Você vai ter a minha companhia. Uma grande ilustração para isso daqui é você ir no velório de uma pessoa que morreu e não era cristã, e você ir no velório de uma pessoa que morreu e a pessoa era cristã e a família é cristã. Você vê a diferença.
Então, o que esse verso quis dizer foi que Jesus falou assim, olha, até aqui foi assim. Então, ele estava pensando que Jesus era o Messias, que Jesus queria resolver o problema da nação, que Jesus ia... Isso é bem claro que nessa semana que termina nós vamos ver que os discípulos estavam no caminho discutindo sobre o quê? Olha, Jesus vai ser o Messias, e aí? Quem vai sentar do lado esquerdo de não é? Então, veja só. Isso ao contrário, né? Então é justamente isso daí, sabe? Então essa semana a gente vai ver assim, algo que Jesus ele começa agora a falar sobre a sua missão aqui na Terra. O que ele iria fazer realmente? Quando o João vai relatar o evangelho dele, ele coloca essa passagem, esse mesmo tempo aí, né? Ele coloca dentro de um contexto ali. E o que está acontecendo dentro desse contexto? Os discípulos estavam, como o irmão já disse, eles estavam assim, eufóricos, né? Porque Jesus não tinha só os 12 discípulos, tinham mais discípulos que seguiam Jesus, né? E todo mundo eufórico ali, esse homem resolve todos os nossos problemas e vamos fazer dele rei à força, né? E aí ele começa a falar. E quando ele começa qual a falar... Qual é o propósito dele, né, Paulo? E quando ele começa a falar qual é o propósito, o que acontece com as pessoas? O que os discípulos fizeram? Começaram a ir embora. Os discípulos, João ele fala, e os discípulos foram embora. Só permaneceram os 12 com ele, né? E Jesus vira para eles e fala, e vocês? Vão embora também, vocês não querem ir não? E aí Pedro fala, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Amém. Então, aí Jesus fala para ele, não foi você quem discerniu isso, foi o Espírito, né? Ou seja, isso é maravilhoso demais para você entender. Foi o Espírito que revelou para você. É mais do que ele poderia entender, né? Quer dizer que tinha que ter o Espírito Santo para poder ensinar para isso, eu não conseguia. Pai, uma coisa que nós temos que analisar é o poder de ensino que Jesus tinha. Jesus, o tempo todo nos seus ensinos, ele estava usando alguma coisa que a população, as pessoas conheciam. Né? Essa mesma questão aqui que ele usa esse texto e fala, olha, se alguém quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Né? É por causa disso, os discípulos vinham discutindo quem ia ser o maior. Então Jesus usa essa ocasião. Essa semana eu estava olhando a questão das 10 virgens. Né? Quando Jesus faz a comparação da noiva, da lâmpada, do azeite e tudo, né? Jesus está lá e de longe ele olha o homem que ia casar lá, né, fazendo a passagem da luz, por fora, por dentro, porque ele tinha isso, né? Então agora Jesus usa essa questão que era muito conhecida, né? Do noivo fazer esse processo, né? E conta a parábola ali das 10 virgens. Olha que interessante, né? É sempre coisas que eram familiares às pessoas, né? E ele sempre fazia isso. E assim, quando ele fala assim, olha, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele também, entre outras coisas que vocês disseram, ele também está dizendo que a partir do momento em que você aceita Jesus ser o Senhor da sua vida, você vive em negação ao próprio eu. Porque a palavra é assim, existe um romantismo exacerbado em cima da palavra de Deus que não é verídico. Né? As pessoas estão pegando a palavra de Deus e estão achando que a palavra de Deus é autoajuda. Né? Tem gente achando que é autoajuda. Pode usar qualquer meio, depende da maneira que a pessoa quer aceitar. Tem gente achando que é para enriquecer. Ele lê lá Provérbios, não achei a fonte da riqueza. Eu vi um cara num podcast falando, né? Todos os livros que eu li de autoajuda até hoje, não tem 1/3 do que tem nesse livro de Provérbios aqui. Por aqui a gente pode ser rico e tal. Eu falei assim, é verdade, só que a palavra não é só o livro de Provérbios. A palavra é um todo. Então assim, e a palavra ela me confronta todo o tempo. A palavra me confronta, ela confronta a minha natureza carnal, ela me corrige, ela me educa. E tem um texto em Provérbios, em Hebreus, irmãos, que Hebreus 12, que ele vai falar desse, olha, se você rejeitar a correção do Senhor Deus, você vai ficar bastardo. Por onde é que o Senhor Deus corrige? Por meio da palavra, né? Então assim, esse ato de negar a si mesmo significa que eu vou até a palavra dele, né?
vou lá, descubro que em mim não há nada de bom e que eu preciso constantemente ser corrigido. Isso é um ato de negação, né? E aí Jesus falou assim, aí você vai pegar a cruz. Só lembrando que Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então a cruz não tinha esse símbolo todo que tem para nós, né? Símbolo de redenção. Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra de Jesus. Quando Jesus traz à mente ali daquelas pessoas que estão em volta dele essa cena da cruz, elas não faziam noção que a gente fazia, né? Mas elas sabiam que alguém que morria de cruz era torturado, né? Sabia que alguém que morria de cruz era envergonhado publicamente. Então o que Jesus está falando quando chama para pegar a cruz? Ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que o seu eu queira fazer tais coisas, ainda que o seu eu, a sua natureza carnal te puxe, né, para fazer tal coisa, você vai ter que dizer não, é negação, e isso é um ato de tortura para você. Muitas vezes é um ato de tortura. Não vai ser sempre, mas no começo vai ser tortura. Fala para um bêbado parar de beber. É tortura, meu amigo. Ele vai dar crise de abstinência no começo. Um drogado parar de usar droga. Ele vai dar uma crise de abstinência tão forte que para ele é como se fosse tortura. E é assim todo pecado. Quando a Bíblia confronta os nossos pecados e manda a gente abandonar os pecados, confessar e abandonar e se arrepender e sair deles, isso é um ato de tortura. Então, assim, tomar a cruz é isso. E outra, quando ele fala tome a sua cruz, também é público. Então, assim, se para a sociedade ser cristão é vergonha, hoje não virou modinha, né? Mas na época de Jesus era vergonha, na época de Paulo era vergonhoso ser cristão, né? Eu lembro até o Edmar citar, né? Na época que você era criança, era vergonhoso, né? Não era bonito ser católico, né? Assim, que era uma espécie de cristão mais light e tal, mas ser crente era ridicularizado, né? Então, assim, Jesus está falando assim, pegue a sua cruz, não se importe com o vexame público que você vai sofrer, com a vergonha que você vai sofrer, e não se importe com o ato de tortura que você vai sentir ali no princípio, né? Mas negue-se a si mesmo e venha. Caso contrário, você não é digno de mim. Lucas, ele é bem claro, Lucas 11, 23, ele vai falar assim, se você não pegar a sua cruz e não negar a si mesmo, você também não é digno de mim. Alguém disse certa vez que não era cristão por causa dos cristãos. O Buda, né? Eu acho que é o Buda mesmo. É um célebre aí, eu esqueci o nome agora, estou tentando equilibrar. Como é que é o cara das religiões hindus lá? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. É o Gandhi. Mahatma Gandhi, exatamente o que eu estava tentando lembrar. Então, veja só, por quê? Porque ele viu uma certa incoerência. Você sabe por quê? Veja, o mesmo sol que derrete que endurece o barro é o mesmo sol que endurece a vela. Então, veja só, eu posso pegar as escrituras e ler e o meu coração se tornar rígido quanto aquilo, sabe? E se tornar até um ateu, porque eu acho que o ateu, ele lê a Bíblia e se torna mais ateu ainda. Sim. Entende? Por quê? Porque o coração é de pedra mesmo. Mas veja, para que o Espírito Santo ele possa trabalhar na minha vida, a Bíblia, ela tem que fazer parte da minha vida. Então, e tem pessoas que estudam a Bíblia mais que os cristãos? Não tem. Mas só que quando você vê transformação na vida é pouca. Então, qual a grande coerência? Quando eu estudo a Bíblia, né? E ela me diz que eu tenho que deixar, eu não consigo deixar, e é o Senhor da minha vida. Foi o que Jesus falou para os discípulos, então vocês têm que negar. Como é que nós vamos negar algo? Quando você descobre que a Bíblia está lhe dizendo. Agora, quando a gente estuda a Bíblia e ela não faz uma transformação, ela não tem um efeito eficaz na vida, se torna incoerente. Eu acho que era isso que Jesus quis ensinar para os discípulos. Olha, vocês estão comigo já há quase 3 anos, vocês não aprenderam ainda, vocês não descobriram nada ainda daquilo que vocês viram, então chegou o momento de vocês deixar com que isso mude. Então veja só, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É isso que Jesus quis ensinar. Eu queria dizer aquela hora, aquelas nossas palavras de agora, né? Que Cristo ele sabia, ele estava ensinando aqui o caminho para onde ele iria, né? Ao contrário do que os discípulos esperavam, ele ter uma espada, sentar no trono, tomar a frente e pegar Roma, tirar de dali, vencer Roma e tudo.
ao contrário do que ele sempre esperava. O que ele apontava era a cruz. Agora eu vou perguntar no ar. Era a vontade de Cristo estar lá na cruz? Não. Não. Pelo contrário, ele recuou, né? Ele recusou. Ele falou, se possível, afaste este cálice. mas não seja feito no céu. É a mesma coisa que está explicando por discípulo lá para nós hoje. Né? Se quer seguir-me, pegue sua cruz. Do jeito que eu vou pegar o meu. Né? Eu vou pegar Mesmo sem querer. Sem querer. Pegue sua cruz. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre a questão da cruz. Né? Pois é. Eu acho que outro ponto também que a gente pode entender sobre a cruz, porque a cruz é instrumento de limitação, meu amigo. Sim. Depois que a pessoa é pregada na cruz, acabou. Acabou. Então você tem que tomar a cruz, entendeu? Você vai se limitar, entregar para Deus e deixar aquela. Então, tem gente que pega essa passagem aqui, toma a tua cruz e siga-me. Tem gente que pensa, tá vendo? Jesus está me chamando para ser do jeito que eu sou. Carregar a cruz é corrida. Não é? Não, Jesus está me chamando para ser do jeito que eu sou. Ele pega a minha cruz, pega todos os meus problemas, do jeito que eu estou, pega e vem e me segue. Espera aí. Então nós temos na Bíblia aqui várias e várias passagens de pessoas que eram de um naipe e conhecendo Jesus foram transformadas ao longo do tempo. Nós temos Paulo, nós temos Bernabé, nós temos Marcos, nós temos um monte, uma pancada de Pedro, que era muito rebelde, e João, o discípulo do amor. Então assim, quando eles vieram para Jesus, eles estavam com um problema, entende? Os pescadores ali, quando Jesus chama os pescadores, eles certamente estavam com a família necessitando de comida, entende? Então vem assim mesmo, e eu vou te aliviar. Agora é o seguinte, tem algumas coisas que você tem na sua vida que você vai ter que abandonar, entende? E aqui a gente tem prova disso. Todos esses homens que a gente está falando aqui, Pedro, João, Saulo e vários outros homens aqui, inclusive Noé, eles tinham os seus problemas e eles tiveram que abandonar muita coisa. O que Noé não precisou abandonar, meu amigo, para poder seguir a ordem de Deus? Tudo. A Bíblia fala tudo. Engraçado que ontem lá no CG, nós estávamos falando sobre isso aí e ficamos pensando, meditando no negócio, né? Que a vida naquela época era difícil. Agora, Noé ouve a palavra de Deus e diz, faz uma arca. Mas Deus não pegou o tesouro e disse, está bem aqui o custo da arca. Ele ia financiar. Ele tinha que financiar a arca ali o tempo todo, pagar os trabalhadores tudo, né? Da onde ele iria tirar o dinheiro? Os bens dele. Pouco que ele tinha. Né? Sim. Ele não exigiu, não senhor, eu não tenho recurso, me dá o dinheiro aqui quando fazer a arca, não. Ele fez, ele gastou. Fez o sacrifício, carregou a cruz dele, né? Que é a dificuldade para conseguir a verba para pagar. Olha, se você pegar um prato de comida bem gostoso e tem um mendigo na rua que está com uma semana sem comer, entende? E você pegar esse prato de comida e dar para ele falar assim para você, não quero. Meu amigo, é uma luta. Ele falar que não quer aquele prato de comida. É difícil. Isso aconteceu, é uma das maiores renúncias que aconteceu na Bíblia, aconteceu com os 3 jovens, os 4 jovens na verdade, lá de Babilônia. Quando ofereceram aquele banquete do reino, não existia comida igual. As maiores iguarias que existiam na época estavam na mesa daquele rei. Ele era rei mais deles. Hoje em dia, você não vai uma mesa bonita, ele já está aqui. E para eles falar assim, ó, nós não queremos. Foi uma renúncia muito grande. A fidelidade é muito grande. É a mesma coisa que o chefe falando na cara daqueles que estavam chamando ele falasse assim, ó, eu não abandono meu Senhor por nada. E entrou a fidelidade ali, a fidelidade ali para com Deus. Uma renúncia. Uma renúncia tremenda. Ele teme a Deus. Não foi isso que ele Ele A Bíblia menciona que firmemente. A palavra antes do banquete. Antes do banquete. Se a gente for pegar a palavra, ninguém vai aceitar igual a dele. se a gente for pegar a palavra assim, sem assimilar muita coisa, vamos supor, sem examinar, é uma leitura comum. Mas quando a gente vai trabalhar essa questão ali dos 3 jovens ali, a gente vê que foi uma renúncia muito grande, entendeu? Trabalhando em prol da causa do Senhor. É uma renúncia, é o que Jesus está falando aqui. Esse ponto que você tocou, irmão Cromalhano, é muito importante porque há uma diferença entre o evangelho popular e o evangelho verdadeiro. O evangelho do reino. Há uma diferença. O evangelho popular, ele fala assim, olha, aceita Jesus como seu Salvador. Aceitar a Jesus como Salvador, todo mundo aceita. Só que no evangelho do reino,
lá diz que você tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A segunda parte é as letras pequenininhas do contrato, que muitos não querem aceitar. Porque, vejam, aceitar Jesus como meu Salvador, aceitei, beleza, agora vai para a vida e faz o que quer. Minha vida vai continuar. Não, eu aceitei, o importante é aceitar a Jesus como Salvador. Esses estatutos, né? Quando eu aceito Ele como Senhor na minha vida, eu digo assim, meu Pai, eu aceitei o Senhor como Salvador. A partir de hoje, faz como Paulo, né? A minha vida morreu, acabou. Tem um pastor aí que é interessante, toda vez que ele vai pregar, ele fala assim, olha, quando eu era vivo, eu fazia isso. O pessoal aqui. Aí ele pegou, parou e falou assim, ó, sabe por quê? Porque eu morri em Cristo Jesus. Quando eu era vivo, você entendeu como é que é? Então veja só, então quando você aceita Jesus como Senhor da vida, aí a coisa muda, eu não faço mais a minha vontade. Aí o apóstolo Paulo disse, olha, aquilo que eu fazia, eu não faço mais, né? E desde já agora eu completei a carreira, guardei a fé lá no final da sua vida, ele diz, né? Por quê? Porque tinha certeza que ele aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a diferença, evangelho popular e evangelho do reino. Isso que você está falando é tão verdade, irmão Edmar, que Paulo, quando ele está falando dessa situação, ele fala que ele não é prisioneiro de homem, ele é prisioneiro de Deus. Exatamente. Olha só o que ele fala. Escravo, servo de Cristo, né? Viu que coisa? Né? Uma certa vez, conversando com o irmão evangelista, o irmão Silvio uma vez me chamou, nós fomos numa feira, tinha uma festividade, tinha uma programação, aí ele me deu a oportunidade, que eu queria falar de Deus. Eu falei sobre Jesus e preguei e falei se alguém queria aceitar ao nosso Senhor Jesus como Salvador. E de repente um embriagado com a garrafa na mão levantou a mão com a garrafa, tudo falou, eu aceito esse Senhor Jesus que você está falando. Aí o povo, ninguém deu atenção para aquilo. Ninguém deu atenção para aquilo que eu estava dizendo, eu estava pregando e falando. Aí eu disse, olha, então venha até aqui e vamos orar com você. Ele olhou para falar, vá na igreja e lá você assume realmente um compromisso diante, aqui você assumiu, mas lá diante da igreja, lá você vai estar lá, você vai ser bem recebido. Aí você me acredita que foi no domingo, o irmão está lá, o evangelista está lá assim, aí chegou aquele homem, sentou lá no último banco, lá, ficou ali. Aí ele pegou e falou assim, aquele rapaz ali, ó, eu estava pregando lá na praça, eu falei de Jesus, se alguém queria aceitar o Senhor Jesus, nosso Senhor, como Senhor Jesus, perfeito Salvador. Ele levantou as mãos e a garrafa de pinga na mão e aceitou. Ele pegou e levantou e falou assim, naquele dia eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu estava embriagado, mas eu estava ouvindo bem o seu convite. Então, naquele dia eu ouvi, você perguntou se eu aceitaria o Senhor Jesus como o seu único e perfeito Salvador, e eu estou aqui. Eu fiz um compromisso com ele lá diante de todo mundo, e estou aqui para afirmar. Você vê que é a coisa. Algumas vidas são transformadas. Interessante que a parte do domingo, ele falou sobre um tema importante, interessante. Por que Jesus fez uma cura em 2 tempos? Por quê? É a parte do domingo. 2 toques, né? Para que... Parece que o está enfraquecendo. O servo chega, né? E Jesus então cura, eu toco nele, e agora você está vendo? Ele falou, parece como pessoas como árvores. Quer dizer, Jesus assim, então alguma coisa deu errado. Interessante que a lição, ela fala que Jesus então colocou saliva nos seus olhos. Hoje eu estava vendo o pastor o Darilson, ele explicando isso aqui, ele falou assim, olha, usa um termo assim bem bonitinho, né? Mas ele cuspiu no rosto, cuspiu mesmo no olho dele para que ele pudesse ser curado. Agora, por que Jesus curou em 2 tempos? Essa é uma boa pergunta, né? A lição tem uma teoria? Segundo o propósito, há um propósito, né? E é interessante, veja aqui, olha só. Jesus não fez a cura dentro da aldeia. Não fez a cura dentro da aldeia. A Bíblia diz que, o Marcos diz que Jesus pegou, ele levou lá fora. Para fora da aldeia. E você sabe o que Jesus falou para ele?
não volte mais para a aldeia. Interessante que, veja, por que Jesus fez isso? Para que não voltassem para a aldeia. Eu acredito assim que, segundo o pastor Dailson, aquilo que estava acontecendo provavelmente era uma praça pública. Então tinha muita gente. E Jesus então estava naquele momento ali preservando até mesmo ele pelos fariseus e o povo que estava ali, né? Aí eu falei assim, mas por que Jesus fez isso? Porque ele tinha um propósito, entendeu? Ele tinha um propósito para isso. Agora, quem somos nós para questionar se é um propósito de Deus? Por que ele fez desse jeito? Entendeu? A questão foi que ele fez em 2 tempos. E outra, aquele jovem, ele não entrou mais naquela aldeia. E ele era morador dali. Segundo aqui diz, né? A história também ela não menciona mais. Mas naquele momento ele não entrou na aldeia. Olha, uma coisa interessante que nós temos que observar. O mais, o então, tudo que vem acompanhado do mais, o então, ouve, né? São coisas assim que nós temos que prestar bastante atenção. Toda vez que um texto vai começar com um A no final, um A maiúsculo ali no final, são coisas importantes, né? Então, assim, certo, algumas pessoas vão ler esse texto e vai falar assim, nossa, mas estava faltando poder em Jesus, né? O Paulo até citou no começo ainda, será que está faltando, né? No caso, alguém vai pensar, né? Será que está faltando poder em Jesus? Nós temos que observar na palavra de Deus que Jesus, ele não mente. A palavra não é mentirosa. Quando Jesus está ali com a mulher samaritana, o que ele fala para ela? Ele fala, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria. E eu te daria a água da fonte da vida, uma água que nunca acaba. Olha só, nunca mais você terá sede. E é uma fonte que jorra, além de não ter sede, ela vai jorrar. Ela salta de você. Então, o poder de Jesus sobre a humanidade, sobre as pessoas, sobre alguém que ele estava curando ali, não era algo que acabou, eu preciso me reabastecer. É uma fonte que nunca seca. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre quando alguém procurar, ele vai ter, né? E meu amigo, não adianta o tamanho do problema que você está vivendo, não adianta o problema do pecado, o tamanho do pecado que você tem. Talvez tem pessoas que acham assim, mas o meu pecado é tão grande, mas eu pequei tanto contra Deus que não tem jeito para mim. Tem sim. Meu amigo, para Jesus nada é impossível. E a única coisa que ele fala para você é, pega a tua cruz e siga-me. Inclusive, essa é uma mentira do diabo na sua mente, né? Falar que, assim, o que eu penso, né? Quando Jesus ele faz essa cura aí em duas etapas, né? É bíblico, né? Por exemplo, quando Elias ele estava lá em Israel, no norte de Israel, que tinha se corrompido a tal ponto de eles não tinham templo para o Senhor, porque o templo do Senhor tinha ficado no Reino do Sul, certo? Em Jerusalém. Então o rei não deixava passar. Eu não quero que vocês vão lá. Adorem esses bezerros de ouro. Colocou os bezerros lá no monte de Samaria. E aí o reino do norte de Israel se corrompeu. Eles não construíram um templo para o Senhor, mas construíram um templo para Baal. E é nesse contexto que Elias se levanta. E aí Elias ficou tão incomodado com aquilo que ele começou a orar. E Deus falou assim para ele, já que você está me buscando incomodado, então eu faço o seguinte, agora você é meu porta-voz, vai lá e fala para o rei que não tem chuva, nada de chuva. Beleza. Quando Elias foi orar de novo para chover, depois de 3 anos e meio, o que aconteceu? Vocês se lembram? O que aconteceu? Ele orou uma vez e choveu? Não. O que ele fala para Geazi? Vai lá, olha. E qual foi a resposta de Geazi? Não tem nada. Aí ele ora de novo e fala, Geazi, agora olha. E aí? Na segunda esteve? Uma nuvenzinha do tamanho da mão, né? E quando foi que ele viu a nuvenzinha do tamanho da mão? Na 7ª vez. Na 7ª vez. Ele mandou ele na 7ª vez. Na 7ª vez ele falou assim, olha, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão. O céu está igual de brigadeiro. Mas eu estou vendo a nuvenzinha. Aí o que ele fala? Vai chover. Fala para o rei Acabe eu plantar o cavalo que vai chover. Quando Eliseu foi realizar a cura do filho da Sunamita, vocês se lembram? Quando ele chegou lá, ele orou, impôs a mão sobre o menino ressuscitou?
Não, teve que deitar sobre o menino. Aí ele deita sobre o menino ressuscitou? Não. Aí o que ele faz? Ele coloca nariz com nariz, boca com boca, mão com mão e fica totalmente submerso sobre o menino. Aí sim, quando o menino dá 7 suspiros e ressuscita, né? Então o que eu vejo aí? Jesus está ensinando uma coisa para a gente. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele era Deus, né? Lógico, mas ele estava como um ser humano aqui também, guiado pelo Espírito Santo, né? É uma natureza misteriosa para a gente não entende. Não é 100% de duas partes, né? Deus e homem. Exato, a gente não entende. Todavia, ele era guiado pelo Espírito Santo. Não é à toa que ele não começava um dia sem estar na presença de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Então, nesse momento ali, sei lá, talvez Jesus põe a mão, vai curar e a cura não acontece. Talvez ele poderia falar assim, ó Senhor, e aí, né? Ele poderia questionar Deus, né? Ele poderia questionar o Espírito Santo ali que estava sobre ele, né? Mas peraí, estou enfraquecendo? Mas que Jesus passa? Vim aqui passar vergonha? Ué, eu estou passando vergonha. E passa isso sobre a cabeça de Jesus? Não passa. Não, O que ele faz? não. Não deu certo? De um jeito? Dá certo de outro, meu amigo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Eliseu, ele questionou Deus quando o menino ressuscitou de primeira? Não. Elias questionou Deus quando a chuva não aconteceu de primeira? Não. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que tem orações que a gente faz a Deus que ele não vai responder de primeira. Mas isso também não é para mim desistir, não é para mim ser desistente. Persevera em oração. Não duvide, não deixe a sua fé vacilar pelos nãos de Deus naquele momento ali, por você ter orado e não ter acontecido. Olha assim, Paulo, a lição muito importante que a gente olha pra gente e a gente não se valoriza nós mesmos, né? Diz, quem sou eu para fazer tal coisa? Mas o instrumento de Deus somos nós. Sim. Aqui esse Corinthians fala, quero falar um pouquinho aí, qual é o meu pensar sobre esse lado aqui, porque a lição não nos dá uma coisa definitiva, não. Não bate martelo, né? É martelo. A Bíblia ela relata um pouco aqui, um pouco ali, nós não conseguimos juntar, e pastores nenhum, teólogo também não. Mas temos aqui uma coisa sobre a semelhança que eles colocaram para a gente responder. Mas olha, essa história que você estava falando aí, o irmão falou do Geazi, orando, tal. Uma vez deu comigo mesmo esse negócio. Fomos chamados para orar para a pessoa que estava possesso. Moço, eu tinha saído, mas meu irmão de uma briga grande com o diabo e entramos na outra. Estava cansado, mas foi uma semana. Quando completou uma semana batido, eu olhei, eu chamei o pastor Marinho, olhei para ele e disse para ele, não me abandone, já está sentindo um pouco fraco. Aí ele disse, não vou lhe abandonar. Aí ele teve comigo, quando deu mais ou menos 2 horas da tarde, de sexta-feira. Às 2 horas da tarde, aí eu não aguentei, desesperei, os 4 anciãos tudo ao meu redor, eu como primeiro ancião já estava desesperado, chorando mesmo que nem criança. Aí joelhei perto da pessoa que estava jogada no chão, que já não sentia, não ouvia quase minha voz, eu já me levou bem perto. E eu digo, Senhor, será que nós vamos passar vergonha? Será que o inimigo vai ser vencedor, vai levar essa pessoa? Aí comecei, chorei mesmo, de certeza. Aí, quando eu comecei a almoçar mesmo, aí ela falou assim, mas disse, não chore que esse que chegou aqui comigo agora disse que eles não vêm mais. Eu digo, quem é? Eu sei bem, digo, ele até tão né? Então essa semana, ela disse, não, tem um senhor, com a barba branca grande, cabelo branco, brilhoso, grande, e o rosto dele, moço, quando ela fala assim, aí pronto, desesperei, irmão, saí chorando que nem criança mesmo, por quê? O poder de Deus no meu coração não aguentou, saí chorando assim, o pastor, o que foi, irmão, e eu não conseguia falar, só chorando, e abraçava, ancião abraçava pastor, e ele, o que foi, irmão, até eu consegui falar disso, Jesus chegou. Amém. Jesus chegou, moço,
Jesus chegou, ele veio, eu digo, dá calma para ela. Porque quando a gente está trabalhando nesse assunto, a gente nunca deixa o povo fracassar, porque ele pega mesmo. Aí quando retorna, a gente dá caldo, dá água, dá tudo, dá comida, tá? Vai reforçando. Aí eu digo, dá caldo para ela. Bota na boca dela, aí depois carregamos, botamos sentados assim, botamos na boca dela. Houve a restauração. Aí houve a restauração. Aqui a lição, E a coisa aqui dessa lição. aqui a lição está falando que é provável, não está batendo martelo, é provável que Jesus tenha contado uma parábola em forma de ações. É provável. Uma coisa que nós temos que pegar aqui também é que em várias ocasiões Deus está falando da Bíblia, pedindo para escrever a Bíblia de acordo com alguma coisa que você conhece. A trombetas, né? E ele usava coisas da Sim, época. isso. E eu acho que é interessante a gente começar a estudar e pesquisar esse assunto na tradição daquele povo. Aí a gente vai conseguir entender por que Jesus fez Irmão, isso. sabe qual é o meu pensar aqui quando eu estava olhando aqui? Porque de acordo, a Bíblia ela nos dá muita base para isso. Ela foi escrita muito assim no tempo naquilo que você conhecia, aquilo que você, nas práticas que você fazia. Interessante, irmão Tomar, que os propósitos de Deus não tem como você discutir, né? Então, o que você tem que fazer? Aceitar. A lição aqui ela faz uma fusão na parte de segunda e de domingo. Nosso tempo aqui já está bem avançado, vamos fazer uma fusão dessas duas partes. O que aconteceu na parte de segunda e terça, aliás? O que aconteceu na parte de segunda? O curso do discipulado, que é aquele que a gente viu lá, toma tua cruz e segue. Até então, Jesus tinha chamado os discípulos para fazer o quê? Ser pescadores de homens. Nesse dia, quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos, né? Ele fala, olha, o que o pessoal aí está dizendo quem sou eu? Jesus queria já ensinar para os discípulos. Aí o pessoal fala, o senhor é um batista, o senhor é um profeta. E vocês? Você não quer Você sabe o que era o mais interessante? Não, Jesus estava interessado no que o povo estava. O mais interessante eram os seus discípulos, os quais ele estava preparando para que continuasse o seu trabalho. Ele pega e pergunta para eles, e vocês? Aí um começa a olhar para um, começa a olhar para o outro. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai no coração de Pedro, né? Pedro fala assim, olha, o Senhor é o Filho de Deus. Falou assim. E mais uma vez Jesus fala para ele, não foi homem que te revelou, não foi carne e sangue que te revelou isso. E no mesmo momento, daí a pouco, Jesus falou, já que vocês descobriram agora então que eu sou Messias, então deixa eu falar a verdade. eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Pedro falou assim, mas de maneira alguma. Aí Jesus falou para ele, afasta-te. Então veja, né, o que acontece. No segundo momento entra o monte da transfiguração. Uma coisa importante aqui, que de repente, olha, vai haver alguma dúvida com nossos alunos, é aquela questão que Jesus fala lá no monte da transfiguração, olha, dos que estão aqui, ninguém vai ver a morte, antes que o reino de Deus, Isso é legal. Eu acho que isso aqui, se houver uma dúvida dos nossos alunos, a gente tem que estar pronto para responder. Primeiro ele fala alguns dos que estão aqui, né? Então, alguns dos que estão aqui não verão a morte até ver o reino de Deus, né? E aí, o que acontece? Quando ele fala isso, o próximo episódio já é o monte de transfiguração. Então, antes de falar que a Bíblia está mentindo, que aquelas pessoas não viram o reino de Deus chegando, elas precisam ler o que está acontecendo ali posteriormente. Então, na ordem cronológica, aí Jesus sobe para o monte e ali Jesus fica transfigurado como o Filho de Deus, né? Elias vem, Moisés vem. Elias e Moisés. O pastor Davi está explicando isso hoje, eu achei interessante, que foi daqueles que estavam ali, lógico, não contava Moisés e Elias, né? Moisés e Elias já estava no céu. Então ele se referia aos discípulos. Aí ele falou assim, olha, o monte da transfiguração é uma miniatura do céu. Então ele era o reino de Deus. Sim. E eles viram o reino de Deus. Porque ali Eles puderam contemplar o reino de Deus completo ali. Sim. Agora, um outro ponto interessante também que fala aqui na lição, fala que, por que foi Moisés e Elias, por que Jesus esteve eles no monte da transfiguração? Exatamente, como é a miniatura do reino de Deus, né? Ali, naquele lugar ali, né? Deus estava tentando mostrar para os discípulos que depois iriam relatar isso nos seus escritos, exatamente como que funciona, como que vai funcionar o reino de Deus.
O reino de Deus será composto de pessoas que subirão vivas no dia da volta de Jesus, que representado por Elias, né? Elias representa todos aqueles que estarão vivos, trasladados vivos no dia da volta de Jesus. E também está representado por aqueles que vão ser ressuscitados no dia da volta de Jesus. Quem representa esses? Moisés, porque Moisés morreu e segundo Judas veio o arcanjo Miguel e ressuscitou ele, né? E levou ele. Justamente foi ele que veio reforçar isso ali, porque eles vieram também conversar sobre Agora você quer ver um ponto importante. crucificação de Cristo. Eu vi hoje o pastor também explicando isso aqui, e eu fiquei assim encabulado, porque ele falou assim, olha, por que Moisés e Elias estavam no céu? Deixa eu dizer uma coisa para você. O único que pode dar o poder de você entrar no céu é a morte de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus não tinha morrido ainda. Moisés e Elias recebeu um cheque predatado, ele recebeu um cartão de crédito. Ele estava usando um crédito que ainda iria vir. Sabe por que eles vieram? Aí o pastor Darius falou assim, imagina a conversa de Elias, de Moisés com Jesus. Senhor, eu quero sair daqui. Senhor, não, olha, vá até o final. Sabe por quê? Porque se o Senhor não vencer, a gente vai ter que vir. Moisés teria que voltar para a sepultura e Elias voltaria para o mundo. Por quê? Porque não tinha salvação. A salvação em Cristo Jesus. Talvez o diálogo pode não ter existido, mas a presença deles reforçou isso na mente de Jesus, né? O lado humano. Exato. Então Jesus olha ali e fala, eu devo ir até o fim, porque aqui estão simbolizadas a humanidade, né? Então eu não posso mandar esses dois de volta. E também eu estou lembrando aqui de todas as pessoas que estarão vivas no dia da minha vinda, todas as pessoas que vão ressuscitar no dia da minha vinda. Então ali reforçou na mente de Jesus, né? Ali o propósito da missão. Olha só, que interessante, né? Até o final. Porque tem uma coisa interessante aqui. Nisso o irmão. É verdade, é muito interessante a história. Aqui o curso do discipulado, né? Perceba que o Espírito Santo toma Pedro e fala para ele, olha, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Agora Jesus vai falar certamente, porque não foi por carne que você, né? Foi revelado isso para você. Imediatamente o inimigo ouve a palavra de Jesus e o que ele faz? Usa ele também. Usa Pedro na mesma da hora e fala, ó, não vai não. Não vai não. Não, você vai morrer, isso não pode morrer. É engraçado, né? Quando a gente olha isso, Paulo, a gente lembra lá do deserto. Jesus lá do deserto. O inimigo fez a mesma coisa. Jesus usou as escrituras, o inimigo foi lá usar as escrituras. O que isso nos mostra? Que nós temos que respeitar o nosso líder? Claro. Nós temos que respeitar o nosso líder. Meu amigo, mas a base certa para nós é a palavra de Deus. Sim. Entende? Por quê? Porque, olha só, Pedro era um discípulo de Jesus. Ele estava com Jesus do lado. Sim. O inimigo usou Pedro para tentar desviar. Mas quando que o inimigo usou Pedro? Porque ali envolveu orgulho. Sim. Toda vez que envolver orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, são as facções, né, Paulo? Esses sentimentos originou no coração de quem? Do diabo. Então quando ele vê alguém acariciando esse tipo de sentimento, o que ele fala? É meu, Senhor, você não tem direito não, eu posso usar ele, porque isso aí nasceu em mim. Então como é meu, eu tenho direito de usar ele. Quando Pedro estava ali, ele fala para Jesus, de jeito nenhum, o Senhor não vai sofrer isso não. Ele está dizendo que o Senhor vai ser rei dessa nação, e eu vou estar ali do seu lado. Envolveu o orgulho. Quando o diabo viu a pontinha de orgulho ali, Pedro acariciando aquele orgulho, ele falou, epa, é a minha brecha. Você já leu sobre isso, sobre a morte de Jesus, quando o irmão White ela comenta lá no livro das Nações? Ela fala assim que Jesus, ele não via depois da sepultura. Ele não tinha visão. Não tinha visão. Para ele até a morte. Então você vê que quando Jesus estava lá no Getsemane, a angústia foi tão grande, mas foi tão grande que ele falou, pai, faz o seguinte, deixa eu passar por isso aqui não. Ele falou em outras palavras, né? Não deixa eu passar. Se possível, tire isso aqui, eu não quero. Por quê? Porque ele não via ele sendo ressuscitado. Mas por que Jesus pregava a ressurreição? Pela fé. Agora o diabo vem e fala na boca de Pedro, o senhor não vai morrer. Aí veja que o lado humano de Jesus deve ter falado assim, realmente, né, morrer. Mas ele falou, afasta-te,
porque ele é Satanás, afasta. Então veja que o que o inimigo queria fazer? Botar mais dúvida. Acho interessante quando o anjo chega e fala, ó, teu pai está te chamando. Pois é. Por isso o caso lá da transfiguração. Para ele ter a certeza. Exato. Porque o que os dois vieram fazer? Era conversar com ele sobre a crucificação. Reforçou, né? Reforçar com E veio ajudá-lo também. Ali, ajudar, que ele viu ele naquela agonia toda. Então, Deus diz, vai lá, Elias e Moisés, vai lá e mostra que o poder está aqui. Né? É o caso que o irmão acabou de citar. Além da sepultura, ele não tinha visão, então ele não sabia o que ia acontecer. Você sabe o que é mais importante disso aqui também? Veja, quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele se sentiu no céu, porque ele era um pedacinho do céu. Quando eles descem do Monte da Transfiguração e chegam igual o pai que estava ali aterrorizado, né? Por causa do seu filho que estava endemoniado, e os discípulos não podiam, né? E Jesus falou assim, olha, não é desse jeito aí, né? Isso aí só sai, essa casca de demônio só sai através de oração. Eu sei se eu ia falar. Quando a gente se depara com tantos pontos assim, tantos acontecimentos, tão importante que você vê, quando você vê lá em Elias, você vê no momento da mulher com fluxo de sangue, você vê no momento que Jesus chega na filha de Jairo, e aí você vê várias questões, por exemplo, no momento que Elias, lá naquele momento, manda fazer aquilo tudo, prepara o altar, desafia, é um desafio muito grande que ele vai. É um assunto assim que envolve Elias, que a gente estava comentando, aí você vê naquele momento o desafio que Elias faz. Manda, faz o que vocês quiserem, né? Joga água em cima, faz tudo aí. Aí Elias vai e fala com Deus dele, o fogo desce e pega fogo em cima da água, assim, você vê que o desafio. Porque aquele momento de que a mulher fluxo de sangue, a mulher desesperada, querendo ser curada, gastou tudo que tinha. Aí já aquela multidão toda, aí a mulher vem, toca em Jesus, aí e o povo impedindo, Jesus para. Alguém me tocou, mas mestre, uma multidão desce, esse tanto de gente, só para quem tocou mais não. Esse é o virtude. É diferente. O toque dela é necessidade de cura, ela está precisando. Ela foi curada. E quando ele chega lá e chama a filha de Jairo, ele chega lá, eles riam dele. Eles riram de Jesus na hora que falaram que ela apenas dorme. Eles riam. Você vê que a Bíblia fala que eles riam. Não é isso? Sim. Fala que eles riam. Zombaram dele. Sim. Inclusive o Tomé estava junto. E aquela questão que Jesus ressuscitou e chegou, entrou dentro da casa dos discípulos, todo mundo fechado, de medo dos judeus, pegaram ele, chegou, passa com isso. Tomé não estava. O diabo sempre estava na mente de Tomé, então ele só crê se eu ver. Aí Jesus chega, passa ele com Deus, Tomé. Está aqui, ó. Aqui, ó. Eles não viram, mas creram. Mas você tem que ver para crer, né? Seja um crente e não incrédulo também. É duro. É duro. Tomé ouvir aquilo do Mestre, do Senhor. Não seja incrédulo. É muito duro, não vem, mas crê. Você viu que ele foi advertido no meio dos discípulos, você viu? Não seja incrédulo, né? Seja crente. Eles não precisaram de ver, não, mas eles creram, você teve que ver. Quer dizer, acompanhou Jesus o tempo todo. E naquele momento que ele está lá em João 8, João 6, que a hora que Jesus está lá dentro da sinagoga, ele fala o seu discurso, no versículo 59, não sei se fala, esse discurso é duro de ouvir. Sim, isso mesmo. E só para a gente entender, só um ponto de ligação da lição aí, que eu creio, que é o seguinte, quando Jesus ele tem que cuspir nos olhos do cego ali, né? Jesus, antes ele põe a mão e não, a cura não acontece de uma vez, né? E ele tem que cuspir. Jesus duvida de que Deus está com ele? Não. De que a obra dele é do Espírito Santo? Não duvida. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, os discípulos estão lá embaixo, tentando tirar o demônio do menino lá. O demônio não sai. Eles duvidaram? Duvidaram. Então, o que a gente precisa? E duvidaram, né? Eles falaram, não, então tem alguma coisa errada, né? E começaram a se lamentar ao invés de ter certeza. E aí Jesus fala assim, até quando eu estarei entre vocês, homens de pequena fé, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que quando alguma coisa não acontece segundo o meu ponto de vista, eu não preciso duvidar de que Deus está comigo. Deus está comigo. Insiste, tenta de outro jeito, e não duvide.
Porque isso é falta de fé. Sem fé é impossível. Nada pode fazer. É impossível agradar a Deus. Levado de um lado para o outro. Exatamente. Constante. Bora pra nós, ó. Oremos. Pai bondoso, entregamos a nossa vida em tuas mãos mais uma vez. O nosso desejo é que o Senhor Deus ilumine a nossa mente para nós falarmos com os nossos alunos hoje. Pedimos que o Senhor Deus nos dê o teu Espírito Santo e também para introduzir as tuas palavras no nosso coração para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque hoje vai ter pergunta.